Nesse vídeo do Cabalista Responde, a gente vai falar de um assunto bastante polêmico e que muita gente me pede, que é a reencarnação. A gente tem muita coisa para falar do assunto, claro que num vídeo como esse não vai dar para a gente abordar o assunto por completo, a gente poderia fazer um curso de meses, né, sobre reencarnação, mas vamos pelo menos trazer alguns aspectos aqui. A primeira coisa que eu queria falar, que é uma coisa que eu insisto muito, quem tem aula comigo, quem me conhece, já sabe desse ponto, mas é uma ótima oportunidade para eu falar quem nunca ouviu isso, pelo menos da minha boca. É o seguinte, o judaísmo e a Kabbalah são coisas diferentes, né? Eu falo isso à torto e à direito para as pessoas, não sei se muitas acreditam ou se muitas ignoram, mas o fato é que é isso, tá? A Kabbalah, ela não é uma religião, eu falo disso o tempo inteiro. Ela, é verdade, tem muito a ver com o judaísmo, tem muitos pontos que batem com o judaísmo, mas ela não é judaísmo, ela não é religião. Ela é muito mais uma doutrina também não é uma boa palavra, uma sabedoria, uma filosofia, eu gosto de pensar assim. E se tem algo que prova muito bem esse ponto de que judaísmo e Kabbalah são coisas diferentes, é o assunto da reencarnação. Por que eu estou falando isso? A reencarnação não é uma crença fundamental do judaísmo. Tá? Simples assim. É perfeitamente possível você ser um judeu religioso, um judeu ortodoxo, cumpridor da Torá, das mitzvot, totalmente observante e não acreditar em reencarnação. Você não é herege nem nada disso. Agora, é muito difícil, para não dizer impossível, você ser cabalista e não acreditar em reencarnação. É o que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então, daqui eu acho que fica muito clara essa diferença entre o judaísmo e Kabbalah. Bom, a ponto de você ter judeus cabalistas que não são judeus, né? Tem muito judeu ortodoxo que não quer nem saber de Kabbalah, né? E muita gente que é de Kabbalah e segue o judaísmo. Você tem todos os tipos de combinação possível. Bom, por que eu digo que a reencarnação não é uma crença fundamental do judaísmo? Algumas provas para isso. Não existe menção alguma no Tanar para a reencarnação. Só para quem não sabe o que é Tanar, Torá, os 5 livros que todo mundo conhece de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, profetas, Isaías, Jeremias, tá? E Ketuvim, escritos, livros como Provérbios, Salmos, em todo esse corpo hebraico. A Bíblia hebraica, né? O Tanar às vezes é chamado de Bíblia hebraica. Em todo esse corpo de literatura, não há nenhuma menção à reencarnação. Textos clássicos do rabinismo. Mishnah, Talmud, não há nenhuma menção à reencarnação. Maimônides, famoso filósofo, né? Conhecido como Rambam às vezes, elaborou uma lista que, segundo ele, são os 13 princípios de fé de um judeu. 13 princípios que a pessoa tem que acreditar se ela quer se intitular judia. A reencarnação não é um desses princípios, ok? Então, realmente para o judaísmo esse não é um ponto necessário, uma crença fundamental. Não quer dizer que um judeu não possa acreditar em reencarnação. Pode. Tá? Mas não tem nada nas escrituras que peçam isso, nem nos textos clássicos que peçam isso. Então, aproveitando para a gente entrar nesse tema, vou trazer alguns nomes de grandes rabinos que rejeitaram totalmente a questão da reencarnação. Um deles é o Saadia Gaon, que a gente daqui a pouco até vai ver um texto dele. Outro, Davi Kimchi. Outro, filósofo Hasdai Crescas. Outro, Yosef Albo e Leon de Modena. Tá? Só citando alguns nomes de grandes rabinos que ou não mencionam a reencarnação ou são claramente contra ela. Tá? Agora, como eu falei, para quem é Kabbalah, para quem está na Kabbalah, para quem é cabalista, a questão é totalmente diferente. Para a Kabbalah é um conceito básico da Kabbalah de que existe sim a reencarnação. A gente chama na Kabbalah de Gilgul, né? O termo hebraico é Gilgul, que refere-se a um ciclo, tem a ver com o ciclo da alma. Então a gente até vai ver daqui a pouco alguns preceitos da reencarnação. Vocês vão ver que não bate com algumas coisas que o kardecismo fala, né? Fundado por Allan Kardec, nem com algumas visões de religiões orientais. Mas tudo bem, podemos chamar de reencarnação, dá para entender bastante bem do que a gente está falando. Bom, quando a gente vai então para o ramo dos místicos, você vai encontrar
rabinos, né, que às vezes eram seguidores da lei e tal, mas que tinham essa veia mística, e aí eles falam de reencarnação à torto e à direito. Por isso que eu digo que um cabalista dificilmente vai negar a reencarnação. Alguns nomes para citar: Ramban, né, com N, conhecido às vezes por Nachmanides, o Rabbeinu Bachya Ben Asher é outro, Shlomo Alkabetz, um grande cabalista, Isaac Luria, que é a grande fonte, a gente vai falar dele mais daqui a pouco, às vezes o pessoal chama de Arizal, né? Que na verdade os ensinamentos dele chegaram pelo Haim Vital, aluno dele, então a gente pode pôr os dois falando de reencarnação, Isaac Luria e Haim Vital, e mais modernamente o Baal Shem Tov, né? Fundador do movimento racídico. Todos eles eram grandes nomes também, de peso, tanto quanto os primeiros, só que a favor da reencarnação. Bom, quando a gente fala então de encarnação ou de reencarnação, eu preciso de uma doutrina que me ensine, né, como é que isso funciona. Só que aqui a gente tem um problema, porque eu falei que os textos clássicos não ensinam. A Torá não fala disso, a Mishnah não fala disso, o Talmud não fala disso. Então de onde vêm os ensinamentos da reencarnação na Kabbalah? A grande obra para isso, né, a nossa grande obra de referência, é um livro chamado Sha'ar HaGilgulim, escrito pelo Isaac Luria. Na verdade, escrito pelo Haim Vital, porque o Isaac Luria não escreveu nada, né? O Haim Vital pegou os ensinamentos do seu mestre e pôs por escrito. Sha'ar HaGilgulim é um livro que, traduzido, se chama O Portão das Reencarnações. E hoje, realmente, graças a Deus, o livro está traduzido em português, né? Existe até uma versão aí comentada pelo Yosef Salton, que vocês encontram facilmente. Este livro é a grande base que a gente tem na Kabbalah para falar de assuntos de reencarnação. O livro, eu acho um livro assim maravilhoso, muito bonito, e que traz todas as ideias e todos os conceitos possíveis e imagináveis sobre encarnação. É um curso completo, né, sobre reencarnação. Só para que vocês saibam localizar no tempo, né, eu acho interessante, o livro foi em 16. Então a gente não sabe exatamente que data, mas o Isaac Luria viveu de 1530 a 1580. O aluno dele, Haim Vital, né, um pouquinho mais que isso. Então, assim, sei lá, o livro deve ter sido escrito por volta de 1550. Então é interessante pensar, né, historicamente, que muito antes do Allan Kardec, por exemplo, surgir na Europa e falar de espiritismo, pelo menos 2, 3 séculos antes, você já tinha no Oriente Médio, né, um cara como Isaac Luria e Haim Vital falando do assunto. E como eu falei, às vezes com algumas contradições que a gente vai abordar. Agora, antes de entrar nisso, tá, eu queria falar de uma coisa que a gente vai mencionar ao longo do vídeo e que as pessoas às vezes se confundem. É importante não se confundir. Uma coisa é reencarnação, tá? A ideia de que minha alma, quando eu morro, ela vai para algum lugar, depois ela volta em outro corpo. E outra ideia é a ressurreição dos mortos. São conceitos mais ou menos parecidos, mas que não tem muito a ver, tá? O conceito de ressurreição dos mortos é um conceito fundamental do judaísmo, certo? Esse sim está na Torá, está nos profetas. Esse conceito aparece na Mishnah, no Talmud, e é um dos 13 princípios do Maimônides, tá? Então, acreditar na ressurreição dos mortos é um imperativo para quem quer ser judeu, mas não tem nada a ver com reencarnação. O que é a ressurreição dos mortos? A crença, né, que quando o Messias chegar, no período final da humanidade, no futuro, todo mundo que já viveu na Terra vai ressurgir. É isso. Ressurgir significa o quê? O corpo da pessoa vai sair da Terra e vai voltar à vida. Tá? Então, mais ou menos ali como o clipe do Michael Jackson, espero que um pouco mais bonito, né? Não tão zumbi lá como no clipe do Thriller, mas isso é a ressurreição dos mortos. Todo mundo que já viveu, então seus antepassados, pai, avô, bisavô, tataravô, todos esses que podem já ter morrido, em algum momento vão voltar à vida, vão ressurgir e vão andar pela Terra. Essa crença é básica do judaísmo. Bom, vamos agora então começar a entrar um pouco no assunto de reencarnação. Primeiro eu vou trazer aquele texto que eu falei do Saadia Gaon, refutando, né, a reencarnação. Refutando não, porque não é um assunto de prova, né, mas falando mal de quem acredita em reencarnação. Infelizmente eu não achei o livro em hebraico, mas eu não tenho ele impresso, não tenho ele aqui online também, mas eu vou pôr o texto em inglês e vou traduzindo com vocês. O livro do Saadia Gaon se chama O Livro das Crenças e das Opiniões, então onde ele analisa todas as crenças do judaísmo. No capítulo 8 em específico, ele tem um capítulo que chama
refutando a reencarnação. Então eu queria ler com vocês esse trechinho. Vamos lá. Olha o que diz o Saadia Gaon. Yet, I must say that I have found certain people who call themselves Jews. Então ele começa aqui com uma ironia. Eu devo dizer que eu encontrei algumas pessoas que se chamam judeus, né? Ele está sendo irônico. Gente que se diz ser judia, né? Que se intitula judeu. Professing the doctrine of metempsychosis, reincarnation. Professando, né, ou acreditando na doutrina da metempsychosis. Metempsychosis é um termo mais chique, mais científico para reencarnação, né? Which is designated by them as the theory of transmigration of souls. Ele dá outro nome, que também é chamado por eles de teoria da transmigração da alma. Então, vamos lá, o Saadia Gaon começa ironicamente, né? Eu encontrei algumas pessoas que dizem ser judias e que falam de coisas como reencarnação, metempsicose ou transmigração da alma. E aí ele vai explicar. What they mean thereby is that the spirit of Reuben is transferred to Simon, and afterwards to Levi, and after that to Judah. Então, o que eles querem dizer com essa teoria é que o espírito do Reuven pode passar para o Shimon, o do Shimon depois pode passar para o Levi, e do Levi depois para o Judá. Ou seja, essa é a crença básica realmente da reencarnação. Many of them, muitos deles, desses ditos judeus, né, ironicamente, would go so far as to assert that the spirit of a human being might enter into the body of a beast. Muitos deles vão tão longe, vão a tal ponto de dizer que o espírito de um ser humano pode entrar no corpo de um animal, né? A alma humana pode encarnar num animal. Or, ele continuou, só de Gaon, ou that of a beast into the body of a human being. Ou ao contrário, que a alma de um animal pode por acaso vir no corpo de um ser humano. E aí o final do Saadia Gaon é o que eu falei, é a grande refutação. E ele fala, and other such nonsense and stupidities. E outras coisas, eles falam outras coisas assim, sem sentido e estupidezes, né? Outras coisas bestas e sem sentido como essas. Ou seja, Saadia Gaon bem claramente contra a reencarnação, falando que esse tipo de pensamento é uma burrice total, que não tem nada a ver, que as pessoas que acreditam nisso nem podem se chamar judias, né? Ele ironiza essas pessoas. Muito bem. Mas agora vamos para o lado que acredita. Então eu trouxe alguns trechos do Sha'ar HaGilgulim, né, para a gente abordar. Eu vou pôr aí em hebraico e tentar traduzir ao vivo, para a gente pegar pelo menos alguns conceitos-chave da reencarnação no judaísmo. Desculpe, na Kabbalah. Bom, então o primeiro trecho que eu trouxe para vocês é o seguinte. A alma, segundo a Kabbalah, é dividida em 5 partes. E essas 5 partes estão disponibilizadas em um nível hierárquico. Então, muita gente, né, no Ocidente, sei lá, fala alma e entende isso como um todo, como um complexo. Então eu tenho aqui uma alma, né, uma unidade. E a Kabbalah diz que não é bem assim. Vamos lá, vamos para o texto que vocês vão ver. O Isaac Luria diz o seguinte: Venadril Mashekatfu Hazal. Vamos começar com os que escreveram os nossos sábios de abençoada memória. Que Hameshah Shemot Yesh LaNefesh, que existem 5 nomes para a alma, Vezeh Sidra Mimata Lemala, e essa é a ordem delas, de baixo para cima: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya e Yehidah. Ou seja, existem 5 partes da alma. Nefesh é a mais baixa, depois indo para cima Ruach, depois Neshama, Haya, e a mais elevada delas é a Yehidah. Ok? Essa é uma divisão geral. Depois o Sha'ar HaGilgulim explica que você pode dividir a alma em outras partes. A Nefesh pode ser dividida em partes, a Ruach pode ser dividida em partes, né? Você tem ainda subdivisões. A gente vai ver isso mais para frente. Mas uma divisão geral já diz: você não tem uma alma íntegra e coesa, você tem partes. Tá? Ela é composta de partes. Pelo Sha'ar HaGilgulim, pela teoria da Kabbalah, em casos complexos, o que pode acontecer, inclusive, de você ter 2 ou mais partes da alma de várias pessoas no mesmo corpo. Ou seja, é assim, a Nefesh vai reencarnar, por exemplo, aqui, tá no meu corpo do Yair, vamos dizer. O Ruach está em outro corpo de outra pessoa, a Neshama em outro corpo. Isso é normal, cada parte reencarna em um corpo. Agora, também pode acontecer de eu ter no meu corpo 2 Nefesh, uma minha e uma de outra pessoa. Tá? Vamos ver o que o texto diz. Avalim ze aguf ha'alef zachal etaken et kol ha'nefesh,
Mas se esse primeiro corpo conseguiu corrigir toda a nefesh, depois a gente vai falar da correção, ela shaharka hazar o pagambá, mas depois voltou e fez uma mácula, ine kasher hoseret leitgalgela nefesh aí, depois, quando essa nefesh for voltar, né, quando essa nefesh for reencarnar, imaruach ve'aneshama, com a ruach e com o neshama, begufa beit kaniskar, em um segundo corpo, ele está dando um caso específico, né? Uma alma que veio, corrigiu, fez uma mácula, vai reencarnar, e aí ela vai voltar num segundo corpo. Olha só o que ele diz. Elas podem reencarnar com a centelha de uma nefesh distinta, de uma outra nefesh. Para ajudar elas a cumprir mitzvot, que a gente vai ver o que é. Vezenikra Gilgul Kaful. E isso é chamado de reencarnação dupla. Ou seja, pode acontecer, segundo a Kabbalah, de eu ter uma nefesh em mim e outra nefesh. Ou seja, duas nefesh. O plural é nefashot, certinho. Duas nefashot em mim, certo? Isso é possível, a reencarnação dupla. E é possível, claro, eu ter a nefesh minha, a ruach de outro, a neshama de outro, partes mesmo. Bom, outra coisa que a Kabbalah traz, que é um conceito muito interessante, que eu não vi expresso em nenhuma outra doutrina. O conceito de ibur, né? O ibur, ele literalmente, a palavra ibur significa gestação, estar grávido. A gente já vai ver o que isso é do ponto de vista espiritual, né? Não é o grávido físico. Vamos para o texto. O texto diz o seguinte: Gamba zetavin inyana mefursam bedivrei hazal. Com isso você também vai entender um assunto famoso mencionado pelos nossos sábios. Kiruheihon de tzadikeia o neshmateihon baim umitavrim beadam. Que o ruach de um justo, de um tzadik, ou a neshama de um tzadik, pode vir e mitavrim. Essa é a palavra-chave. Mitavrim é a palavra ibur no Adam, em um homem. Vamos lá, explicando. O ruach ou a neshama de um justo pode entrar em mim. Seria uma tradução grosseira, né? Mas entrar por um processo que se chama ibur, como se fosse uma gestação. Ou seja, eu fico como se fosse grávido de um justo. Certo? Eu posso ser homem, veja bem, não tem nada a ver com gravidez física. A minha alma passa a gestar, ter como gestação a alma de um justo. Ok? E aí ele termina dizendo Besod Nekrat Ibur. Esse processo se chama Ibur. Ou seja, eu não estou falando de um processo em que a pessoa nasceu e ganhou uma alma, ou morreu, a alma foi embora e entrou em outro corpo. Ok? Isso acontece durante a vida da pessoa. Então vamos supor eu e a Yair hoje. Tenho 30 anos, ok? Estou aqui vivendo, sem morrer, sem nascer, sem nada disso. Uma alma entra em mim. Uma alma de um justo entra em mim e passa a fazer parte de mim. Isso se chama Ibur. Tá? E segundo o Luria, ele explica que na maioria dos casos isso é para ajudar a pessoa. Ok? Para a pessoa que está recebendo a alma. Às vezes é para ajudar a alma que está vindo, mas é mais raro. Em geral, para ajudar a pessoa que está recebendo. Então, como eu disse, é como se eu ficasse grávido de uma alma. Ok? Isso pode acontecer. O Shara Gilgulim também fala de um terceiro caso, que eu não trouxe aqui um texto, mas que se chama Ibum, com M, né? Que é a lei, está codificado na lei do Liverato na Bíblia. É um caso especial de reencarnação, onde os envolvidos são os irmãos, né? O irmão mais velho morre e ele volta na alma do filho do irmão mais novo. Então aí é um caso específico de reencarnação, que a gente aqui não vai abordar, mas estou mencionando só por curiosidade. Bom, uma outra coisa que eu acho bastante importante enfatizar e que acho que é uma das grandes diferenças entre a visão cabalística, por exemplo, de reencarnação, com a visão do kardecismo, é que, para a Kabbalah, a reencarnação não está ligada a punições por pecados, né, e nem recompensas por virtudes. Então, sei lá, do seguinte modo: olha, como você em outra vida cometeu um pecado, matou alguém, você precisa reencarnar para expiar esse pecado. Essa crença tem algo de verdade, eu já vou explicar o que, mas não é assim que funciona. Tá? Então, assim, o que você fez em vidas passadas não define nada do que o que está definido nessa vida. Algumas doutrinas kardecistas, por exemplo, dizem assim: pode ser que você está sofrendo nessa vida porque numa vida passada você cometeu um erro, né? Ou pode ser, por exemplo, que uma criança nasceu com algum defeito congênito, né? Nasceu com algum problema por causa de algo que ela fez em vidas passadas. A Kabbalah não acredita muito nisso, tá? Não existe essa relação entre uma vida e outra. O que as almas vêm fazer, segundo a Kabbalah? Para que existe a reencarnação?
é o seguinte: todas as almas, por causa de Adão, que é a alma original da humanidade, de onde todas as almas descendem, Adão cometeu um pecado, sim. Está mencionado lá no Gênesis, né? Comeu da árvore quando não podia. Este pecado de Adão fez com que todas as almas tivessem uma mácula, uma mancha, né? Uma sujeira. Então as almas precisam, desde Adão para frente, as almas têm encarnado para limpar essa mácula, para limpar essa sujeira. Só isso. Então, é verdade que a gente está vindo para expiar um pecado? É, mas não como o kardecismo fala. A gente está vindo para expiar o mesmo pecado de Adão. Toda a humanidade está a todo esse tempo tentando limpar a mácula que Adão causou quando comeu da árvore que não podia, do fruto que não podia. Okay? Não é porque eu individualmente fiz um pecado na vida passada que eu estou encarnando. Não é essa a ideia da Kabbalah. Então a gente tem que vir nessa vida para fazer essa correção do pecado, e a Kabbalah chama essa correção de tikkun. Né? Então todo mundo veio para fazer um tikkun, para corrigir uma partezinha da alma de Adão. Lembra que a gente falou que a alma tem várias partes? A alma de Adão era um todo, com várias partezinhas, cada partezinha ficou maculada, e aí eu tenho que limpar. Como é que eu faço isso? Né? O Luria diz que a metáfora disso são os 613 mandamentos da Torá, as 613 mitzvot. Então, um judeu religioso entende o quê? Que eu tenho 613 mandamentos para fazer, fisicamente, né? Tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo, tenho que comer assim, comer assado, rezar, tal. Ele tem os 613 mandamentos. O Luria diz que esses 613 mandamentos são metáforas de 613 coisas que eu tenho que fazer para limpar a alma. Certo? 613 passos. Então, ao longo das suas encarnações, uma alma tem que fazer esses 613 passos. Por que a encarnação existe do ponto de vista da Kabbalah? Porque é impossível uma pessoa fazer esses 613 em uma vida. Né? Vamos supor que um cara viva 80, 90, 100 anos, se ele viver muito bem. Não dá para ele fazer os 613 passos, por mais que ele viva bem. Tá? Então a encarnação existe para ele ter a chance de fazer esses 613 passos, que promovem o tikkun. Okay? Então eu vou trazer algumas evidências agora do Sha'ar HaGilgulim, da própria Torá, dizendo como isso aí funciona. Ou mais especificamente, como a gente não está encarnando para limpar pecados de vidas passadas. Então a primeira fonte que eu queria pôr para vocês é da própria Torá. Está em Deuteronômio 29 e 28. O texto diz o seguinte: o que está escondido é de Deus, e o que está revelado é nosso e dos nossos filhos. Se você pegar o contexto desse versículo, você vai ver que ele está falando de pecados. Né? O que está escondido, os pecados que estão escondidos são de Deus, e os pecados que estão revelados são nossos e dos nossos filhos. O que isso significa? Vamos lá, leitura bem clara. Que nós só somos responsáveis pelo que nós lembramos. Né? O que está revelado. O pecado que eu lembro, que eu sei que eu fiz, que eu cometi, onde eu sei que eu errei, isso é nosso. Né? Eu tenho que espiar. É para isso que tem o Yom Kippur, por exemplo, que está se aproximando. Mas o que está oculto, aquilo que eu não sei que eu fiz, ou que eu esqueci, eu estou isento. Então, para Kabbalah, não faz sentido nenhum você dizer que uma pessoa está pagando por algo que ela fez, por exemplo, 3 vidas atrás. Isso seria um sinal de injustiça divina. Para Kabbalah não faz sentido nenhum. A Kabbalah diria: como é que você pode estar pagando por algo que você nem sabe que você fez? Você só paga pelo que você fez. Não tem outra opção. Né? Não existe isso. Você lá atrás cometeu adultério, então por isso nessa vida você está sofrendo financeiramente, você vai perder dinheiro. A Kabbalah não acredita muito nisso. Deus não pune uma pessoa por algo que ela esqueceu ou por algo que ela não sabe que ela cometeu. É só pelo que se sabe. Tá? Por quê? Porque aí a pessoa não pode nem se arrepender, né? Para se arrepender de algo, eu preciso saber o que eu fiz. Então, olha, reconheço que eu errei, aí eu me arrependo, tudo bem, estou trabalhando nesse erro. Agora, se é algo que eu fiz em vida passada e eu não tenho nem ideia, eu não posso me arrepender, então Deus também não pode me punir, certo? Percebe que é um jogo de duas mãos aí. Bom, agora, vamos ver isso falado no Sha'ar HaGilgulim, como é que o Isaac Luria trata o assunto. O trecho é um pouquinho maior, mas vale a pena. Ele diz o seguinte: Vemnimtza, e a gente vê que Be'et Nolad Adam Gilgul, quando uma pessoa nasce, né, por uma encarnação, quando uma alma reencarna, Kol Nefesh Beklalut Helkeia Mitgalgelim Sham. Toda a Nefesh, com todas as suas partes, encarnam ali. Então eu falei, a Nefesh, a gente chama de Nefesh, mas ela tem subpartes, né? Ela tem partezinhas lá.
E aí o Luria está falando, então, quando uma pessoa vem, a nefesh dele vem com todas essas partezinhas. Beleza. Aval, Ikar Hagilgul Eineinu Eila Leoto Acheleka Pratima Mitiachese Lagufahu. Mas a essência da encarnação, diz o Luria, é para uma parte específica que está ligada àquele corpo. Então vamos tentar falar numericamente, vai. Vamos supor que eu e a Ira encarnei, né? Estou aqui com a minha nefesh está com 200 partes. Uma dessas partes está ligada ao meu corpo. Realmente, aí está ligada ao corpo do Yair. As outras 199 estão comigo, constituem a minha nefesh, mas elas não são relacionadas ao meu corpo. Você já vai ver o que isso quer dizer. Esta parte específica, A1, continuando o Luria, Avaleitaken Mimashe Pagam Begufa Kodem. Essa veio para limpar realmente o que teve de mácula, como eu falei, o que está lá desde Adão maculado. Então, dessas 200 que estão comigo, uma está fazendo uma limpeza, está fazendo o processo de tikkun. O botaluia sachar veonesh. E é esta parte de alma que vai estar ligada a recompensas e punições. Tá? Se ela fizer algo bom, ela vai ser recompensada. Se ela fizer algo errado, vai ficar mais uma mácula, vai sujar ainda mais, né? Vai ter que ser punida ou castigada, digamos assim. Aval shearit helkei anefesh, as outras partes da alma, notlim helek basachar velo baonesh kaniskar. As outras partes da nefesh pegam uma parte do mérito, da recompensa, e nunca do pecado. Então olha que conceito interessante. As 199 partes que estão comigo, no exemplo que eu dei, elas se beneficiam se eu fizer algo bom. Certo? Se eu fizer algo que merece uma recompensa, as 200 partes saem ganhando. Agora, se eu fizer algo que tem que ser punido, só aquela parte específica é punida. As outras 199 não tem nada a ver com isso. Elas não são afetadas, não são diminuídas, não são maculadas, nada disso. Elas continuam no seu nível. Bom, continuando. Veine, keivan she'anefesh azul bichliluta. Como essa nefesh em sua totalidade, soveleteta, Rissurin veonashim. Agora, como esta parte específica da alma, A1 de 200, né, está agora sofrendo nessa vida, sofrimentos e castigos, porque viver, convenhamos, vai ter isso, né? Eu vou passar por situações difíceis, vou sofrer, vai ter dores, vou perder algumas coisas, né? Vou ficar doente. Rabaim elagu fazer behayav. Todas essas coisas que vêm para o corpo nessa vida. Milvad marche savlak varbakufim arishanim. Mais o que ela já sofreu em outros corpos, tentando fazer a expiação, né? Vegam sovelet tsara mitazot. E como nessa vida ela também vai morrer, porque morrer é um sofrimento, né? Vetzar sheleachar amitai. Como vai ter ainda um sofrimento depois da morte o Luria fala que a gente também tem um pouquinho de sofrimento porque a gente é julgado, né? A gente passa por uma coisa que se chama o sofrimento do túmulo, o espancamento do túmulo. Então esta parte, essa 1 de 200, vai acabar expiando os seus erros, certo? Então assim, ela vem com um erro original, digamos que é de Adão. Se ela não fizer mais nada de errado, tudo bem, ela fica só com esse erro. Como é que ela vai expiar? Vivendo, sofrendo, tendo dores. Tudo isso vai servindo para expiar esse pecado, ok? A própria morte, a dor da morte, o sofrimento da morte serve. Agora, vamos supor que ela veio com o pecado original de Adão e mais alguns pecados que ela cometeu, certo? Isso está afetando a esta parte especificamente, não afeta o resto da alma. Por isso que a Kabbalah diz que não precisa ficar reencarnando para limpar. Só esta parte vai ter que se purificar. E veja bem, isso acontece em uma vida, então. Neste processo de vida eu vou sofrer, ter dores, o que for preciso passar para limpar esse pecado. Então, vou pular um trechinho e avançar para a gente concluir essa ideia. Veomnam, im haita notelet helegam beaverut, sheose ata zeanitzot. Agora eu acho que a conclusão mais bonita. Olha só, é muito lógica. Ele diz o seguinte: se as outras partes da alma fossem pegar uma parte do pecado, né, que essa centelha específica está fazendo, se aquelas 199, né, fossem sofrer por causa do pecado dessa uma, a alma nunca ia conseguir se purificar, se corrigir, né? Jamais ia acabar. Por quê? Com todas as reencarnações que fossem, o Luria diz assim, pode reencarnar 1000 vezes, a alma nunca ia conseguir se corrigir. Por quê? Que leolam ha'adam rote, porque o homem está sempre pecando e sempre cometendo erro. O mosif peshaim al hetav, e ele está sempre acrescentando algo de errado aos pecados anteriores,
certo? Harishonim, Shekadmu Lo Begilgulim Acherim. Ele sempre está fazendo algo errado. Não há homem que não erre, que não macule a sua alma. Então, se eu falar que isso vai macular a alma inteira e que essa alma então vai precisar voltar, não tem fim. É essa a conclusão do Luria. O ciclo sem fim. Essa alma sempre vai ter algo para fazer. Sempre vai ter algo para corrigir. Então, o que o Luria está explicando? Que todo o íntegro da alma, a maior parte da alma fica preservado, não tem nada a ver com o pecado. Né? Se você errar, essa parte não fica suja, e só aquela partezinha que fica suja é que precisa encarnar. E em uma vida ela consegue espiar aquilo, ou seja, ela não precisa voltar em outra para espiar. É aquilo que eu falei, não tem essa noção de que o pecado de uma vida é levado para outra. Né? É no período de uma vida que você espia o que você precisa. Então, só para acabar, Ve'en ketz aleihem. Né? Se fosse assim, do outro jeito, se tudo fosse responsável pelo pecado, ela não ia ter fim, essa correção. Aval, keivan sheshar helkei hanefesh einam notlim helek berashat anitzot hazeh, como o resto das partes da nefesh não tem parte no mal dessa centelha, e só nos méritos, ela bisriotav, nimtza she'aveirot nishlamim leitchaper, veinam nitosafim. A gente vê que é possível sim que chega um momento em que os pecados são expiados e não se acrescentam mais. Né? Então chega um momento que essa centelha vai se limpar, não tem como. Né? Ela pode estar até acrescentando cada vez que ela vem, mas uma hora essa alma vai vir com, com a consciência necessária, com a santidade necessária para se retificar e vai limpar. E o resto da alma já está limpa. Então, é claro que é um conceito difícil, não dá para explicar num vídeo assim curtinho, mas espero que tenha ficado claro. Né? Para Kabbalah, você não precisa reencarnar por causa de pecados de vida passada. Você tem um pecado só, que é o original. Você pode cometer erros ao longo das vidas, claro, isso macula sua alma, é verdade, mas não se afeta outra vida. Né? Se você, há 3 encarnações atrás cometeu um erro, aquele erro é aquela encarnação que teve que cuidar. Né? Não existe você hoje, 3 encarnações depois, 400 anos depois, ter que ficar corrigindo o que sua alma fez lá atrás, 3 encarnações antes. Para Kabbalah isso não funciona assim. Bom, uma questão que muita gente me faz também é a seguinte, para quem já conhece um pouquinho mais do assunto da reencarnação. Se eu falo que a alma tem várias partes, como a gente estava falando agora, né? Cada parte pode entrar em um corpo diferente, e elas vão se corrigindo em corpos diferentes. E aí eu entro no conceito de ressurreição dos mortos. Então agora vamos juntar os dois conceitos, reencarnação com ressurreição. Segundo a Bíblia, segundo a Torá, né, segundo o judaísmo, cada corpo vai ter que voltar na era messiânica. A grande pergunta então que alguém poderia fazer é, bom, que corpo vai voltar? Certo? Como é que isso funciona se não tem uma alma íntegra? Né? Bom, isso que parece uma dúvida é justamente a resposta. É o fato de não ter uma alma íntegra que se explica que corpo volta. Vamos ver no texto, né, como isso é colocado. Mas as perguntas das pessoas é assim, se uma alma passou em 15 corpos, que corpo volta lá na era da ressurreição? Ok? Mas o segredo é justamente ter partes, como eu falei. Vamos ver como o Luria explica isso. Ele diz, Inyan matmiah shebier hasaba de mishpatim. Um assunto fascinante explicado pelo Saba de Mishpatim, que é um trecho do Zohar. Beinyana megulgal bekama peamim. Sobre a questão de alguém que encarnou várias vezes. Ele mesmo vai trazer esse problema. Né? Vamos supor que uma pessoa encarnou, digamos, 30 vezes. Beizeguf meem yakum bismanatriah. Pergunta, ele mesmo coloca, em qual corpo desses 30 a pessoa vai voltar na época da ressurreição? Se ela teve 30 corpos, qual volta? E aí, vamos ver a resposta. Venimtza, kikama halakim venitzotzot yesh bekol neshama veneshama. A gente sabe, já vimos, que cada alma tem várias partezinhas e várias centelhas, né? Ela é subdividida. Vekol halakim haem nikraim bashem neshama achat. Nós, por simplicidade, falamos que todas essas partes são uma alma, mas na verdade não é um todo. Tem ali fragmentos. Vamos fazer um paralelo, vai. Tenho aqui essa caneta. Essa caneta é composta de várias partes, né? Ela tem aqui o metal que prende esse clipezinho, ela tem a tinta por dentro, ela tem uma molinha, ela tem esse botãozinho de apertar, ela tem a ponta aqui metálica, mas eu não fico falando de cada parte, eu chamo esse conjunto de caneta. Né? Com a alma é mais ou menos igual, é isso que o Luria está falando. Ela tem várias partezinhas, mas eu não fico dando nome às partezinhas, eu chamo o todo de alma, ok? Bom,
E isso acontece com todas as almas, todas elas podem ser subdivididas. Tem uma parte do Shara Gilgulim que ele explica até em quantos números elas podem ser subdivididas. Bom, e aí a resposta dele é Vekasher Hiesman Atria, quando for o momento da ressurreição lá no futuro, quando o Messias chegar, Kol Guf Veguf Ikar Helko Shel Neshamato. Cada corpo vai pegar a sua parte da alma. Ou seja, não importa que eu tive 30 corpos, cada corpo fez uma parte da correção, né? Cada corpo corrigiu algumas partezinhas da alma, não corrigiu a alma inteira. Vamos tentar fazer numericamente de novo, para ficar mais fácil. Vamos supor, caso ilustrativo, que a alma tenha 100 partes. Aí no primeiro corpo corrigiu 5, no segundo corpo corrigiu 5, no terceiro corpo corrigiu 10, no quarto corpo corrigiu 15. Cada corpo deles vai ressurgir na ressurreição com aquela parte que ele corrigiu. O primeiro corpo vai vir com 5 partes da alma, o segundo com 5, o outro com 10, o outro com 15. Né? Então ele acaba dizendo que cada um vai vir, então vão os 30 corpos voltar e cada um vai ter uma parte da alma. Ok? Essa é a explicação luriânica do que acontece na ressurreição. Qual corpo volta? Todos. Essa é a resposta. Né? Bom, e para acabar, aí vamos falar de um caso especial, que é justamente quando não volta. Vamos lá, vamos ver o que eu quero dizer com isso. Existe uma coisa que se chama caret, né, na Bíblia. O sentido literal de caret, a tradução literal de caret é excomunhão, né, ou excomungar alguém. O que é excomungar, literalmente? Vocês talvez já tenham ouvido falar, o Papa excomungou o fulano. Tirou da religião, né? Ele não faz mais parte do grupo católico. Tem um grande filósofo, Baruch Spinoza, que era judeu, foi excomungado, né, da comunidade judaica da Holanda pelas suas ideias, que eram consideradas heréticas. Então, excomungar é isso. O termo hebraico é caret. Beleza, mas espiritualmente, caret é muito mais que isso. Tá? Não é você simplesmente tirar a pessoa da religião e falar que ela não é mais da religião. Caret, o Luri explica, é um processo espiritual por meio do qual a alma perde a conexão com o corpo. A alma é excisada, esse é o termo, como se fosse uma cirurgia feita espiritualmente, passa-se um bisturi e corta a conexão alma-corpo. Isso é o caret. E aí o Luri explica que por causa disso tem duas coisas que podem acontecer, a gente vai ver no texto. Né? Primeiro ele vai explicar quando que pode acontecer o caret, e depois ele vai falar que tem 2 casos. Vamos lá. Então ele diz o seguinte, Venivaer inyan mitzvot lotase. Agora eu quero me focar, diz o Luria, sobre os assuntos dos mandamentos negativos. Então, só para retomar, eu falei para vocês que uma pessoa reencarna para cumprir 613 mandamentos. Certo? Esse é o processo de correção. Desses mandamentos, alguns são negativos. O que significa isso? Mandamentos do tipo não faça. Por exemplo, não matarás. Certo? Esse é um mandamento negativo, que eu não posso fazer. Então, o Luria diz o seguinte, desses mandamentos, funcionam assim. Yesh mitzvot lotase shetshuvah veyom kippurim mechaprim. Tem alguns desses mandamentos que se eu fizer, né, ou seja, eu não poderia fazer, mas se eu fizer, eu, com arrependimento e Yom Kippur, eu expio o que eu fiz. Tá? Não quero dar um caso específico para não falar besteira, mas vamos pegar um caso ilustrativo. Vamos supor que por algum motivo, por favor, isso é ilustrativo, tá? Não posso comer maçã, sei lá. E aí eu comi maçã. Com arrependimento e Yom Kippur eu expio essa mácula, certo? Lembra aquilo que a gente falou? Nessa vida, então, eu cometi esse erro, nessa vida eu limpo. Não vai ser carregado para outra vida. Ok. Agora, tem alguns que a pessoa vai precisar sofrer um pouco para expiar. Talvez eu faça algo mais grave do que comer a maçã. Né? Eu faça algo um pouco mais pesado. Aí eu vou precisar sofrer, como eu falei, perder alguma coisa, perder dinheiro e tal, nesta vida, sempre nessa vida. Não vai para outra, para expiar. Agora, aval, yesh aveirot hamurot, tem transgressões muito graves, que ele vai falar quais são, ok? Que pedem kritut mitot, que nesses casos a pessoa precisa morrer e passar pela careta, pela excomunhão. Tá? Sheinamet haprim acheyamuto, que não tem como espiar vivo, não tem como você espiar. Você pode rezar o que for, ir no Yom Kippur, fazer jejum, sofrer, tudo que for, não vai espiar. Você precisa morrer e depois de morto a sua alma vai passar por um processo que aí ela espia. Vamos lá. Quais são esses? Ele vai dizer agora, Veyesh Baelo Hiluk. Existe uma divisão. 2 casos aqui. Kiim hi aveira sheinam meotam shegufam kala ve'asham kam bitchiat hameitim.
Alguns deles, né, desses pecados graves, fazem o quê? Que o corpo seja totalmente destruído, apodreça mesmo, né, como todo corpo apodrece, mas apodreça no sentido de não voltar na reencarnação. Então aquela ideia, eu falei que num caso normal, teve 30 encarnações, os 30 corpos voltam. A não ser que um desses corpos tenha feito algo tão grave que ele perde o direito de voltar na hora da ressurreição dos mortos. Ok? Então o que acontece? Eu fico com uma alma sem corpo. Percebe? Perdeu essa ligação entre alma e corpo. Como escreveram os nossos sábios, Ve'elu Shein Laem Helek Lamabá. Os sábios falam que algumas pessoas não têm parte no Lamabá, no mundo vindouro. O Luria explica que é isso aqui. Quando os sábios falam que não tem parte no mundo vindouro, está falando dessas pessoas, que o corpo delas não vai voltar. Quem que ele cita, por exemplo? Haminim Veha Epikursim. Minim ve Epikursim são basicamente assim, hereges, né? Grosso modo. Mas mais especificamente são os idólatras. Segundo a Kabbalah, idolatria é um dos seus pecados graves que faz o seu corpo sumir. Tá? E o Epicursim, ele é sinônimo das pessoas que negam a autoridade da Torá, né? Que dizem assim, a Torá não vale nada, a Torá não é um livro divino, não tem nenhum ensinamento, a Torá é um livro normal. Falar isso para Kabbalah, né, para o judaísmo, você é um Epicurus, você perde também o direito a voltar, o seu corpo voltar. Se você não reconhecer a sabedoria da Torá, né? Bom, Hine anefesh azot itgalgelet letaken mashechata vegufu arishon kala venivat kaneskar. Então, a alma vai precisar voltar para limpar, claro, a gente já viu, beleza? Mas assim, aquele corpo se perdeu. Aquele corpo não tem mais como voltar, aquele corpo vai ser extinto. E aí tem o segundo tipo. Se não forem pecados desse caso, que exterminam o corpo, o que pode acontecer? O primeiro corpo não se perde, tá? Mas a nefesh não pode ir para ele. Então o corpo não perde, mas ele também perde o direito de receber a nefesh. Então assim, é um caso grave, mas não tão grave, né? O corpo não é exterminado, só que a alma tem que ir para um segundo corpo. Com outra parte de alma que é da raiz dele, tudo bem, mas que está nesse segundo corpo. E lá nesse segundo corpo, o que acontece? A alma que perdeu o corpo, ela fica sendo um anfitrião, não um hóspede, né? Então assim, é como se a alma perdesse um pouco do seu poder sobre o corpo. Ela perdeu o corpo que era de direito dela. O corpo não chega a ser destruído, veja bem, né? Ele pode até voltar lá na época da ressurreição dos mortos, o Luri explica como, mas nas encarnações ela perde o direito a ter o próprio corpo, ela precisa ficar usando o corpo de outros, ela fica como anfitrião, né? Ele fala, ela fica lá como se fosse um anfitrião e não o hóspede, não o dono da casa, desculpe, não o dono da casa, né? Então ela fica ali como se fosse só uma visita, ela não tem direito nenhum sobre o corpo, ela fica secundária, obrigada a estar ligada a outra parte de alma que aí sim é considerada a dona da casa, Baal Habait, ok? Então são dois tipos de careta, né? Dois tipos de quebra de relação entre corpo e alma. Um bem grave, em que o corpo some, o corpo mesmo perde o direito de voltar, outro em que o corpo não some, mas ele não pode mais receber essa alma, e essa alma fica como hóspede, como visitante, num outro corpo. Bom, paramos por aqui. Esses foram alguns dos conceitos. Claro que, como eu falei, não dá para abordar todo o assunto de reencarnação num vídeo como esse. Seria um curso, né, sobre o assunto. Aliás, eu já dei um curso sobre o assunto que está gravado. Eu estou pensando em disponibilizar lá no meu site daqui a pouco para quem puder ou quem tiver interesse em ver, porque muita gente vem me pedindo sobre o assunto. Então aí também fiquem antenados que muito provavelmente eu vou pôr essa gravação aí no ar depois, né? Você pode baixar, compra, baixa e já assiste na hora. Mas espero que o vídeo tenha servido pelo menos para dar alguns conceitos da reencarnação, responder a questão se reencarnação é um conceito judaico ou não, né, que é muito importante a gente falar disso, e que pelo menos faça vocês pensarem em alguns assuntos aí, talvez ir atrás do portal das reencarnações, né, para pelo menos iniciar no ensino aí, no aprendizado das reencarnações. Espero realmente que o vídeo tenha sido instrutivo, por mais que tenha que ser um pouco abreviado. Como sempre, se vocês quiserem mandar mais sugestões de vídeos, temas, por favor, fiquem à vontade. Podem fazer isso pelos comentários aqui no YouTube, os comentários do Facebook, ou escrevendo diretamente para mim, yairalon@yairalon.com.br. Muito obrigado,
Tudo de bom para vocês e até a próxima.